Bom dia, gente. Assim, ó, eu não tenho confirmação ainda se a gente vai ter aula essa semana, de novo, novamente, porque a gente vai ter a atividade na escola, né? E semana passada já não teve, porque eu sei de aula pro professor Jonathan, e na outra semana de atividade na escola, então a gente fica nessa se vai ter ou não vai ter. Mas até quarta-feira eu confirmo pra vocês, tá? Ah, eu estou lançando esse vídeo aqui que vai o sistema vai ser o mesmo. Vocês vão lá, vocês perguntam, eu respondo, comentam. Esses comentários de vocês vale participação e também e respectivamente nota. As pessoas que comentam eu envio para a secretaria da educação os nomes dos alunos que comentaram, que participaram, tá? E essa é a atividade de vocês, nono ano, é essa aí, em história. Então vamos fazer aqui um apanhado geral do que foi então a Segunda Guerra, tá? Então a gente viu os fatores na outra aula. A gente viu então a Primeira Guerra, que a Alemanha sai humilhada da Primeira Guerra e perde território para os países vencedores e perde direitos como país soberano. A gente vê ali a crise de 29, que é uma consequência econômica da guerra, ou seja, uma grande miséria, uma crise de falta de recurso, de falta de capacidade de se comprar comida em 1929. A gente vai ver ali a expansão da Revolução Russa. A Rússia fez uma revolução socialista lá em 1917 e ela está em expansão, ou seja, ela está pegando vários países do leste europeu. Depois, mais tarde, ela chega na China. Depois, mais tarde, ela chega no Vietnã. Ela chega na Coreia. Ela chega, enfim, ela está se espalhando. A gente tem ah, o antissemitismo, que é o discurso que culpa os judeus pela crise econômica, o que não é real, porque é um discurso criado já pelo movimento fascista que vai surgir. O movimento fascista ele é um movimento formado por empresários, principalmente, e por trabalhadores desempregados também, que eles agem com violência. O sistema deles é agir com violência em cima daqueles que discordam dos posicionamentos deles. E o discurso fascista, basicamente, principalmente o fascismo da Alemanha, é de que o judeu é o culpado pela crise de 29, porque, segundo o discurso, o judeu é dono dos bancos. E o judeu, dentro do discurso nazi-fascista, o judeu, ele sendo dono dos bancos, ele causou a crise para poder dominar o mundo. E ele está dominando o mundo junto com o comunismo. Então, o fascismo alemão coloca o judeu e o comunista no mesmo pacote, cria um inimigo único e diz que é necessário uma ditadura, um exército forte, uma potência militar poderosa para combater esse grande inimigo que ele vai chamar de o judaísmo vermelho, o social-comunismo judeu, tá? Esse é a base do discurso do Hitler. Então aí, na década de 20 e 30, os fascistas tomam o poder na Europa e alguns países da América do Sul também. Vai haver fascismo na Alemanha, na Itália, vai haver fascismo na Espanha, em Portugal, vai haver fascismo na Argentina, alguma coisa parecida no Brasil, mas o fascista mesmo, aquele que segue o padrão dos camisas negras, dos camisas pardas, esse cara existiu no Brasil, mas eles não tomam o poder, porque nessa época quem governa o Brasil é o Getúlio. O Getúlio impede que haja um golpe fascista no Brasil. Ele também se utiliza um pouco do fascismo, tá? Não totalmente. Mas, enfim, os fascistas tomam o poder dentro desses princípios, de que tem que existir uma ditadura que lute contra o comunismo, que é judeu, que vem dos banqueiros, é confuso, é uma teoria doida, mas essa é a teoria deles. E aí se começa o projeto da Alemanha de vingança pelas derrotas impostas no Tratado de Versalhes da Primeira Guerra. A Alemanha começa a retomar o território que foi retirado dela no Tratado de Versalhes, e mais que isso, ela começa a invadir países. Mais que retomar o território perdido, ela começa a invadir países. O discurso fascista é esse, né? Tem que se dominar o outro. Os países fascistas, os principais, formam um bloco, que é o eixo, que é a Itália,
a Alemanha e o Japão. O Japão não tem um grupo fascista, como aconteceu na Itália e na Alemanha. O Japão ele já é uma monarquia, ele já é um império. Então há um império japonês que acredita em princípios muito parecidos com o fascismo, ditadura, a dominação dos fortes sobre os fracos, o retorno da escravidão. Lembrando que o fascismo acredita que a única forma de salvar o capitalismo em crise é o retorno da escravidão. Tu não paga mais salário para o trabalhador, esse trabalhador se tornando um escravo, ele vai salvar o capital, né? Mas não é todo o trabalhador, é só alguns trabalhadores. Então, há um grupo de trabalhadores privilegiados, entre aspas, que seriam aqueles considerados superiores. Esses trabalham com salário ainda, mas há um grande grupo de trabalhadores que serão escravizados, que são aqueles considerados inferiores pelo discurso fascista. E o Japão, muito próximo disso. Eles são um império, né? Um império milenar. O imperador japonês ele nunca tinha aparecido para o seu público porque ele se considerava sagrado. Inclusive, quando os americanos invadem o Japão, eles obrigam o imperador a mostrar o rosto para o povo. O povo nunca tinha visto o rosto do seu imperador. E eles obrigam o imperador, além de mostrar o rosto, a dizer para o povo que o Japão não é sagrado e que a missão do Japão não é dominar o mundo, porque é isso que o Japão acreditava, que ele era sagrado e que a missão do Japão era dominar o mundo. Mas enfim, aí se forma o eixo, que esses três países, Alemanha, Itália e Japão, e se começa a invadir países da Europa ali, a Alemanha vai invadir a Áustria, a França, e aí, em 1939, então, a Alemanha invade metade da Polônia e a outra metade da Polônia é invadida pela União Soviética. O acordo de não agressão germano-soviético, ou seja, naquele momento os nazistas e os comunistas, a União Soviética, decidem não entrar em conflito um com o outro. Ambos não vê perspectiva num conflito. Do lado dos fascistas, eles acham que ainda não são capazes de combater a União Soviética. Do lado dos soviéticos, eles ainda estão em construção com a sua revolução, então eles ainda não querem ir para uma guerra, que vai ser inevitável, mas eles estão evitando. Então há o acordo de não agressão germano-soviético, no qual, de um lado, Stalin invade a Polônia, do outro lado o Hitler invade a Polônia, eles dividem a Polônia em duas, em 1939. O Winston Churchill, que é o primeiro-ministro britânico, tinha declarado, depois de algumas invasões europeias pela Alemanha, que o próximo país que a Alemanha invadisse, a Inglaterra declararia a guerra à Alemanha. E aí nisso vem a invasão à Polônia, e aí a Inglaterra declara a guerra à Alemanha, começando a guerra que ainda não é mundial. É uma guerra na Europa. Ela vai se tornar mundial quando os japoneses vão jogar aviões kamikaze, aviões suicidas, em cima da Baía de Pearl Harbor, nos Estados Unidos. Aí os japoneses puxam os Estados Unidos para a guerra. Aí os japoneses entram na guerra, os americanos, para reagir ao ataque a Pearl Harbor, entram na guerra, levam com eles algumas forças militares de alguns países aliados, inclusive o Brasil. O Getúlio Vargas, que tinha uma simpatia bem forte pelo fascismo, mas que não era louco para entrar na guerra no lado dos fascistas, né? Ele ele vende em troca da industrialização do Brasil, em troca da grana para industrializar o Brasil. O Getúlio vende, entre aspas, 25 mil soldados brasileiros para lutar na guerra contra o eixo, contra a Alemanha, Itália e Japão. É interessante isso, eu já vou encerrar com você, já estamos chegando em 10 minutos. Interessante isso, o Getúlio Vargas, ele foi um grande estrategista, além de bem e mal, não vamos falar se ele é bom ou se ele é mal, vamos julgar a maneira como ele é enquanto político, tá muito claro aqui, né? Vamos julgar a maneira como ele é enquanto político. Ele cozinha o Hitler e ele cozinha os americanos, né? Quem dá mais, ele entraria no lado. Tipo assim, ele conversa com o Hitler, vê mais ou menos quanto que o Hitler poderia dar
poderia colaborar economicamente com o Brasil, conversa com os americanos, com os ingleses, só que ele sempre tem a noção de que vai entrar na guerra no lado dos aliados. Ele sabe que é uma missão muito maluca ele entrar na guerra no lado dos fascistas. Ele é muito próximo dos Estados Unidos, não tem capacidade de resistir à invasão dos Estados Unidos, então o Getúlio sabe o que está fazendo. Apesar de gostar um pouco do fascismo, ele sabe que estrategicamente ele deve entrar no lado dos americanos na guerra. Mas o Hitler não entendeu o que o Getúlio queria. Então, o Getúlio, naquele momento, consegue uma puta grana dos nazistas, consegue um investimento muito grande dos americanos, dos ingleses, e é com esse dinheiro, o Getúlio é um personagem muito interessante, e é com esse dinheiro, com esse processo de ficar cozinhando os dois lados, que ele industrializa o Brasil. É necessário ver dois Brasis, um antes de Getúlio e um depois do Getúlio. Getúlio ele é um marco zero do Brasil. Há um Brasil agrário rural extremamente atrasado antes do Getúlio e há um Brasil industrializado, com a indústria que nós conhecemos hoje, com a classe trabalhadora e patronal que nós conhecemos hoje pós-Getúlio. Esse Brasil industrializado ele só nasce porque o Getúlio consegue manipular, é incrível, ele consegue manipular esses dois blocos econômicos durante a guerra. Esse é 1942, a guerra que já tinha começado em 39, então a guerra já estava bombando, né? E o Getúlio consegue manipular os dois lados e com essa jogada ele moderniza o Brasil. Né? Isso é bom, isso é mal, não sei. A história não tem bem e mal, a história é a história. Né? E é isso, gente. Daí o Brasil manda esse contingente militar de 25 mil soldados para a Segunda Guerra. Os brasileiros participam da missão de libertar a Itália da invasão alemã. Por quê? Porque há um momento que a Itália está cansada da guerra. Já vou encerrar. Há um momentinho ali bem específico que a Itália está cansada da guerra. E o rei da Itália, que não gosta do líder fascista da Itália, os dois governam. A Itália é governada pelo rei Vittorio Emanuele e pelo Benito Mussolini, que é o líder fascista. E o Mussolini foi meio que imposto ao Vittorio Emanuele. Então, há um momento que o Vittorio Emanuele faz uma armadilha e prende o Mussolini e coloca ele numa cadeia em Roma e entra em contato com o Churchill e com os americanos, e ele diz que está passando para o lado deles, ele não está mais no lado dos fascistas na guerra. E aí o Hitler fica indignado com isso, invade pessoalmente com tropas alemãs a Itália, manda um grupo de paraquedistas cair sobre Roma e liberta o Mussolini da cadeia onde ele estava em Roma e leva o Mussolini encastela o Mussolini no norte da Itália, protege o Mussolini com forças alemãs, e aí a Alemanha também invadiu a Itália, que era aliada. E a missão do Brasil, então, é libertar a Itália da invasão alemã. O que os brasileiros vão fazendo? Eles vão subindo a Itália, eles entram pela Itália ali pelo meio da península e vão subindo a Itália, empurrando os alemães para cima, que vão se encastelando naquelas grandes montanhas, aquela cadeia de montanha ao norte da Itália. Há quartéis ali, e os alemães vão se castelando ali e se protegendo. E os brasileiros, então, vão tomando uma a uma dessas montanhas, retirando os alemães, prendendo os alemães, e colocando a bandeira do Brasil nessas montanhas, e conforme eles vão fazendo isso, eles vão libertando o norte da Itália. E no momento final, quando o Brasil aliado aos americanos, termina de libertar a Itália, o Benito Mussolini e a mulher dele tentam fugir, vestidos de trabalhadores, e são pegos por um grupo extremista chamado Partigiani. Os partigianos pegam o Mussolini, eles reconhecem o Mussolini tentando fugir de trem, eles retiram o Mussolini do trem e eles espancam o Mussolini até a morte, esfolam ele vivo e penduram ele e a mulher dele, os comparsas dele, na praça de Roma, eu acho que foi isso. E ele fica exposto lá, né, a derrota do fascismo. Tá? E aí, aquilo que a gente já debateu nas outras aulas, os soviéticos empurram os alemães para dentro da Alemanha pelo fronte oriental, o Hitler tira a força do fronte ocidental para combater
a força soviética que se aproxima. Nisso, os americanos invadem, os americanos não, os aliados como um todo invadem a França pela praia da Normandia e começam a empurrar também os alemães para dentro da Alemanha no fronte ocidental. Isso é 1944, 45, já a guerra tinha começado em 39, são 6 anos de guerra, não é assim o estalo, né? E aí, então, em 8 de abril, 8 de maio, eu nunca sei. Ali por abril, maio de 1945, termina a guerra na Europa, com a rendição do Reich, a queda do Reich alemão, né? E a guerra continua na Ásia, com o Japão. E aí os americanos lançam as 2 bombas nucleares nas cidades de Hiroshima e Nagasaki, mesmo com o Japão já rendido, para mostrar força, para mostrar quem é que manda agora com o fim do fascismo. Tá? É isso. Abraço, até mais.